Bom dia, hoje são 4 de setembro de 2013, quarta-feira, Brasília, Distrito Federal. Estou aqui, amigo internauta, com a revista Veja do dia 18 de março de 2009. Em vídeo passado, vídeo anterior, feito anteontem, dia 2 de setembro, eu comecei a fazer alguns comentários sobre a matéria que aqui está na Veja, nas páginas amarelas, né? Folhas 19, 22 e 23. Aqui, a revista Veja aborda, né, a questão de um aborto que houve em 2009 e que comoveu o Brasil, né? A Igreja Católica Apostólica Romana se posicionou, claro, contra o aborto, né? Realizado numa criança, uma menina de 9 anos de idade, que engravidou do padrasto. E da gravidez resultaram, né, 2 gêmeos. E aqui está, o bispo católico, o arcebispo, na época, arcebispo de Olinda e Recife, o Dom José Cardoso Sobrinho. Aqui está a matéria feita com ele, né? E prossegue aqui, ó, nas páginas 22 e 23, ó, tudo aqui. Então eu estou pegando aqui algumas afirmações do arcebispo Dom José Cardoso e fazendo a crítica, né? Com o respeito, com o total respeito à pessoa dele. Estou criticando o que ele afirma aqui, né? Muito bem, já o fiz logo de início no vídeo anterior, né? E agora volto aqui a mais um assunto, tá? Que ele coloca aqui, assunto não, o assunto é aborto, né? Mas aqui um ponto de vista dele, né? Sobre a matéria tratada aqui, né? Muito bem, então vamos. 2 afirmações do arcebispo Dom José Cardoso Sobrinho, né? Ele diz assim: Mas eu queria voltar a insistir no fato de que estamos sempre tentando cumprir a lei de Deus. E o 5º mandamento diz, não matar. Página 22. Muito bem. E ele diz em seguida, é premissa importantíssima para dizer que a lei de Deus está acima de qualquer lei humana. E a lei de Deus não permite o aborto. Então, se uma lei humana está contradizendo uma lei de Deus, no caso, a que permitiu a operação, essa lei não tem nenhum valor. Muito bem. Aqui, vamos analisar logo aqui a primeira coisa, né? Primeira. Ele diz assim, mas eu queria voltar a insistir no fato de que estamos sempre tentando cumprir a lei de Deus. E o 5º mandamento diz, não matar. Página 22. Ele está aqui se referindo aos 10 mandamentos bíblicos, né? Lancei aí na internet, há alguns dias, 24 vídeos mostrando que a lei de Deus, os 10 mandamentos, a que se refere aqui o arcebispo católico Dom José Cardoso Sobrinho, essa lei de Deus não é lei de Deus coisa alguma. Mostrei isso analisando apenas a Bíblia e com conhecimento teológico. A lei de Deus não é lei de Deus coisa alguma. Os 10 mandamentos, na verdade, como falei aqui, não são 10 mandamentos. E mostrei, né, como foi feita a engenharia humana, o homem, forçosamente, tentando transformar o que está em Êxodo, capítulo 20, versículos 1 a 17, os 10 mandamentos, tentando forçosamente a criar 10 mandamentos aqui, onde não há 10 mandamentos. Provei aqui, né? E não são leis de Deus coisa alguma, como diz o arcebispo católico, porque a gente vê logo nessa lei aqui, 10 mandamentos, uma deficiência legislativa imensa, coisa mal feita, usando o advérbio não, usando termos repetitivos e leis também aqui, dispositivos de lei
completamente injustos e até macabros, até hediondos, né? Como é o primeiro aqui, o pior de todos. Então vamos aqui. O bispo está falando lá em cima, ele está dizendo que ele está apenas tentando cumprir a lei de Deus, ou seja, os 10 mandamentos. E o 5º mandamento, que é o que está aqui, ó, diz não matar. Então vamos aqui. Êxodo 20, capítulo 20, versículos 1 a 17. Os 10 mandamentos. Muito bem. Vamos aqui, ó. O versículo 3, que é o primeiro mandamento. Versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim. O segundo mandamento está no versículo 7. Veja aqui o pulo. Ó, do versículo 3, pulamos para o versículo 7. Olha aqui. 4 versículos foram pulados. Por quê? Porque se trata de mera repetição. Mera repetição. Do versículo 2 até o versículo 6 é pura repetição. E aí eles fizeram um resumo e colocaram apenas um mandamento. Em 6 versículos bíblicos, apenas um mandamento. E aqui está. Muito bem. Então, o segundo mandamento diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Que é aqui o que está no versículo 7, o segundo mandamento. Terceiro mandamento está no versículo 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. E aí vai, não é? Muito bem. O versículo 12 traz o 4º mandamento. O versículo 12 de Êxodo 20, que diz: honra teu pai e tua mãe, né? Para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Muito bem. Aqui, honra teu pai e tua mãe, que está no versículo 12 de Êxodo 20, é o 4º mandamento. E o que está no versículo 13 de Êxodo 20 é o 5º mandamento. É o que ele diz aqui, ó, o arcebispo católico. Ele diz, ó, e o 5º mandamento diz não matar. É o que está aqui, ó. Certo? Muito bem. Então veja, olha aqui o pulo. Do 8º versículo aqui, ó, pulou para o 12, ó. 8, 9, 10, 11, 12. 4 versículos aqui, ó, foram pulados. Por quê? Porque de 8 a 12 são apenas repetições, coisa mal feita. Apenas repetições. Então aqui, veja, foi feita uma engenharia humana. Os religiosos forçosamente criaram aqui 10 mandamentos, onde não há 10 mandamentos, como eu expliquei aqui, né? E fui a fundo, né, na questão. A visão que o povo judeu, que foi o povo descendente do povo hebreu, o povo hebreu escreveu o que está aqui. E segundo a visão do povo hebreu, os 10 mandamentos trazem ali várias diferenças da visão dos religiosos católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana. Então aqui há diferenças entre a visão sobre os 10 mandamentos, a visão hebraica, o povo que escreveu o que está aqui, e a visão católica. Há diferenças, como mostrei aqui, né? Portanto, aqui, isso não é lei de Deus coisa alguma. É uma lei mal feita, uma lei arcaica, uma lei retrógrada e, em muitos pontos, uma lei desumana, terrível. Não é lei de Deus coisa alguma. E o arcebispo católico José Cardoso Sobrinho afirma aqui que é a lei de Deus, né? Muito bem. Então vamos aqui. Ora, ele diz aqui, o arcebispo católico dá certa importância aos 10 mandamentos, né? Dizendo que é a lei de Deus. Só que a Igreja Católica Apostólica Romana, modificou um dos mandamentos que está aqui. Já que o arcebispo católico Dom José Cardoso Sobrinho diz que a lei de Deus é a lei perfeita, e isso é uma grande ilusão,
quando ele diz que a lei de Deus é a lei perfeita, ora, como é a lei perfeita, se a própria Igreja Católica Apostólica Romana mudou um dos dispositivos de lei mal feito que está aqui nos 10 mandamentos. E ela mudou. Onde ela mudou aqui? Vamos lá. Veja, versículo 3, o primeiro mandamento. Versículo 7, o segundo mandamento. Versículo 8, o terceiro mandamento. Aqui, no versículo 8, onde está o terceiro mandamento, entre os 10, que não são 10 coisa alguma, aqui no versículo 8 diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Aí vem, né? Não farás nenhuma obra, né? Nem tu, aquele negócio que eu já expliquei aqui, né? Aquelas aberrações. Muito bem, então aqui, ó, o terceiro mandamento dos 10, que está no versículo 8 de Êxodo 20, lembra-te do dia de sábado. Pois bem, a Igreja Católica Apostólica Romana mudou esse dispositivo aqui. Ela mudou. Os cristãos católicos não guardam o dia de sábado. O dia de sábado que está aqui na lei de Deus, como diz o Dom José Cardoso Sobrinho, foi modificado pela Igreja Católica Apostólica Romana. Como é que pode, se o que está aqui é a lei de Deus, que ninguém pode mexer, não é? Ninguém pode mexer nela. Então, se isso aqui é lei de Deus, como é que a Igreja Católica Apostólica Romana vai modificar uma coisa dessa? Modificou. A Igreja Católica Apostólica Romana substituiu o que está no terceiro mandamento, substituiu, tá? No terceiro mandamento, o dia de sábado pelo domingo, porque o domingo representa a ressurreição de Jesus Cristo, que, como expliquei aqui, não é Jesus, não é Cristo de forma alguma. Então a Igreja Católica Apostólica Romana modificou, mudou um dispositivo de lei que estava aqui entre os 10 mandamentos atribuídos a Deus. Ora, os judeus que são descendentes dos hebreus, e os hebreus escreveram o que está aqui, eles escreveram o que está aqui, pois bem, os judeus, o judaísmo, respeita fielmente os 10 mandamentos que estão aqui. Não mudou nada. Os judeus não mudaram nada. Respeitam os dispositivos de lei que estão aqui em Êxodo 20, versículos 1 a 17. Porém, a Igreja Católica Apostólica Romana mudou o dispositivo que está no terceiro mandamento, no versículo 8. Lembra-te do dia de sábado. Para ela, o dia que deve ser guardado para o descanso dos fiéis é o dia de domingo, e não o dia de sábado. Então veja, que absurdo, né? O arcebispo católico Dom José Cardoso Sobrinho diz aqui que a lei de Deus está acima de tudo. Só que essa lei foi modificada em um de seus dispositivos de lei pela Igreja Católica Apostólica Romana. Que absurdo! Já os judeus guardam fielmente o que está aqui. O dia de sábado para eles é o dia santo. É o dia que deve ser lembrado e o dia de repouso. Muito bem. Então vamos. Continuando aqui. O Dom José continua. Ele diz assim, ó. É premissa importantíssima para dizer que a lei de Deus está acima de qualquer lei humana. E a lei de Deus não permite o aborto. Por que ele diz isso? Que a lei de Deus não permite o aborto? Porque está aqui, ó, no 5º mandamento, né? Que é no versículo 13 de Êxodo 20. Diz assim, não matarás. Então, já que aqui está escrito não matarás, é por isso que ele diz que a lei de Deus não permite o aborto, né? Aqui está. Muito bem, vamos para frente. Então, diz o arcebispo, né? Se uma lei humana está contradizendo uma lei de Deus, no caso a que permitiu a operação, essa lei não tem nenhum valor. Ele está dizendo aqui que o Código Penal brasileiro não tem nenhum valor. Por quê? Porque o Código Penal brasileiro, em alguns artigos,
ele traz ali a figura do aborto legalizado, certo? Quando uma mãe, ou uma gestante, quando uma gestante fica grávida em decorrência de um estupro, ela pode ser submetida ao aborto, se quiser. Ou seja, gravidez resultante de estupro. E o outro caso permitido de aborto, aborto legal, é quando a vida da gestante corre risco, né? No caso aí, a menina, com 9 anos de idade, foi estuprada pelo padrasto e ficou grávida de gêmeos. Os médicos fizeram uma análise, uma junta médica, e chegou à constatação de que a gravidez para aquela menina com apenas 9 anos de idade era uma coisa perigosa. Ela poderia falecer durante o parto. Então aí, com apoio no Código Penal brasileiro, os médicos realizaram o aborto, né? De acordo com essas duas circunstâncias. A gravidez dela foi resultante de estupro, caso permitido pela lei. E a vida da gestante corria risco de vida durante o parto, principalmente. Outro dispositivo de lei permitindo. Então aqui o arcebispo diz que a lei, que o Código Penal brasileiro não tem nenhum valor diante das leis que estão aqui, os 10 mandamentos. Um absurdo. Isso que ele diz, o arcebispo Dom José Cardoso Sobrinho, é um absurdo. O que está na Bíblia, aqui dizendo não matarás, o povo hebreu matava a rodo, matava ao fio da espada. Moisés, que nunca existiu, né? Nunca foi figura histórica, Moisés nunca existiu. Josué matou muita gente, Davi matou muita gente, Salomão matou muita gente ao fio da espada. Então, esse mandamento que está aqui, não matarás, é só conversa fiada. Os hebreus matavam facilmente qualquer pessoa ao fio da espada. E quem mandava, pasmem, era o próprio Deus Javé, o Deus em que o arcebispo católico Dom José Cardoso Sobrinho, acredita. O Deus Javé. Só que, é óbvio, não há Deus algum aqui na Bíblia. Deus Javé, Deus Jeová algum, mandou matar tanta gente assim. Deus nenhum existe na Bíblia. Foi criado pelo povo hebreu e hoje é adorado pelos cristãos. Muito bem, então expliquei, né, aqui o posicionamento do Dom José Cardoso Sobrinho. Vamos para frente aqui. Então, ó, muito bem. Então aqui ele se posicionou contra o aborto, né, o arcebispo, respeitando o código canônico, né, da Igreja Católica Apostólica Romana. Só que, já que o arcebispo, fala tanto assim sobre o aborto, a negação do aborto, né, da prática abortiva, ora, dizendo que é injusto matar um ser humano, ora, basta a gente abrir a Bíblia para verificar que matança de inocentes ali na Bíblia, pelo povo hebreu e pelo próprio Deus Javé, é demais. É um absurdo. Vamos aqui trazer apenas 2 exemplos. Como o Deus aqui, Javé, que é o Deus em que o arcebispo católico José Cardoso Sobrinho acredita, aqui Deus matando criancinhas inocentes. E não foram frutos de estupro, não. Criancinhas inocentes, que nada fizeram contra quem quer que seja. Deus matando. Vamos aqui. Primeiro caso aqui que eu trago, ó. Em Êxodo, capítulo 12, versículo 29. Então diz assim: aconteceu que, à meia-noite, feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do faraó, que se assentava no seu trono, até ao primogênito do cativo, que estava na enxovia, e todos os primogênitos dos animais. Então aqui é uma lenda bíblica, não é verdade. O Êxodo é uma lenda bíblica, não aconteceu como está assim descrito na Bíblia. Muito bem, então aqui em Êxodo capítulo 12, versículo 29, está escrito que o Senhor Deus, o Deus Jeová, o Deus Javé, criado pelo povo hebreu e adorado pelos cristãos, pelo arcebispo Dom José Cardoso Sobrinho, Deus mandou a 10ª praga contra o Egito. A 10ª praga, que é a morte dos primogênitos.
primogênito é aquela pessoa que nasceu primeiro numa família. É o primeiro filho. Primogênito, o primeiro filho. Se um casal tem 2 filhos, o mais velho, o que nasceu primeiro, é o primogênito. Enxovia, que aqui está, ó. Enxovia significa prisão, ou um lugar muito sujo, né? Com pouca umidade, né? Cheio de bactérias e diabo 4. Aqui, enxovia. Cativo significa escravo, ou então uma pessoa presa, né? No caso aqui, era escravo, no tempo do egípcio, né? Da civilização egípcia. Era escravo, né? Muito bem. Então, o primogênito, o primeiro filho que nasce. Pessoa cativa, pessoa presa, escrava. E enxovia, lugar de prisão, né? Um cárcere. Muito bem. Então aqui diz que, como o faraó, na lenda bíblica, que não foi fato real, como o faraó não deixava o povo hebreu ir embora da escravidão, aí Deus, o Deus da Igreja Católica Apostólica Romana, o Deus resolveu então lançar a 10ª praga contra o Egito. 10 pragas. Olha a numerologia que eu usei aqui, que eu disse, né, sobre a Bíblia. Cheia de números simbólicos. 10 pragas, 10 mandamentos, 10 virgens, na parábola lá no Novo Testamento, né? 10 talentos e assim por diante. Muito bem, aí Deus, como o faraó não deixava o povo hebreu sair do Egito, Deus, em vez de matar apenas o faraó e os governantes do Egito, o que foi que ele fez? De forma injusta e louca, o Deus da Bíblia, ele botou isso aqui, ó, não matarás, na lata de lixo. O que foi que ele fez aqui? Ele matou todos os primogênitos do Egito, todos, as criancinhas inocentes do Egito. Deus aqui matando, o Deus da Bíblia, o Deus Javé, matou aqui, feriu, ó, todos os primogênitos do Egito. Todos os primogênitos foram feridos e mortos. O primogênito do faraó, que era o filho do faraó. Deus matou o filho do faraó. Por quê? Porque o pai dele não deixou o povo hebreu sair do Egito. Porque Deus era assim. Quando ele não se vingava no pai, se vingava no filho. Uma loucura, né? É o Deus da Bíblia. Pois bem, aqui diz que Deus matou o primogênito do faraó, que é o filho do faraó. Continua. E que Deus matou o primogênito do cativo. Ou seja, até os filhos dos escravos egípcios, as pessoas que estavam sob escravidão, até os filhos dos escravos foram mortos por Deus, pelo Deus do arcebispo católico. O Deus justo e misericordioso a que ele se refere. Matou até os filhos dos escravos, por causa da persistência do rei faraó, em deixar o povo hebreu como escravo. Só por isso, matou as criancinhas, os primogênitos, até dos escravos. E não parou por aí não, a raiva do Deus Javé. Ele diz também aqui, ó, que Deus Javé matou também todos os primogênitos dos animais, até os filhotes, até os animais que haviam nascido ali, dos animais irracionais, os filhotes de animais irracionais, da vaca, do gado, né? Os filhotes das ovelhas, até esses animais, filhos irracionais, de animais irracionais, foram também mortos pelo Deus Javé, na vingança dele contra o faraó. O faraó não deixou o povo hebreu sair do Egito, aí Deus se vingou nos filhos, nos primogênitos do faraó, dos escravos e até dos animais irracionais. Que Deus louco é esse? É o Deus aqui do arcebispo católico Dom José Cardoso Sobrinho. E não fica por aí não, o tempo infelizmente corre. Para terminar aqui, vamos a outra desgraça feita pelo Deus Jeová, o Deus da Bíblia, criado pelo povo hebreu e adorado pelos cristãos. Em 2 Samuel, capítulo 12, versículos 15 e 18, mais uma loucura do Deus aqui, Javé, o Deus da Bíblia. 15 e 18, vamos lá. Então Natã foi para casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Versículo 18, ao 7º dia morreu a criança. O rei Davi aqui cometeu um crime de adultério. E adulterar,
o crime de adultério, cabia ali pena de morte, né? Apedrejamento. Só que o rei Davi aqui era rei, um rei fuleira, mas era rei. Então ele cometeu adultério com uma mulher chamada Batseba. E daí houve um filho, nasceu um filho de um adultério, não foi de um estupro. Nasceu um filho aqui, ia nascer uma criança, nasceu uma criança resultante de um adultério e não de um estupro. Pois bem, como Deus aqui não podia punir o Davi, então ele resolveu punir a criança inocente. A criança que nascera fruto de um adultério e não de um estupro. Então Deus aqui matou a criancinha inocente por causa do pecado, entre aspas, de Davi. Davi cometeu o adultério. Ele, Davi, é que deveria ter sido morto por Deus. E Deus foi se vingar no filhinho, na criancinha inocente do rei Davi e de Batseba. Veja aí, o bispo está indignado porque os médicos fizeram um aborto. E veja, os gêmeos foram frutos de um estupro, no caso dessa menina de 9 anos. Frutos de um estupro. Aqui não, a criança foi fruto de um adultério. Nada a ver. Aqui no Brasil, criança fruto de adultério, a lei não permite matar, a lei. Aqui Deus matou uma criança fruto de um adultério. A lei brasileira não permite. É muito melhor do que a lei de Deus. Portanto, aí, mais uma vez, um esclarecimento sobre as afirmações do arcebispo Dom José Cardoso Sobrinho. Muito obrigado.